Tema de hoje, o assunto de hoje, na verdade, é importantíssimo para você, mulher, que quer ser a protagonista do seu parto. Porque hoje nós temos muitas questões envolvidas ao parto, falando de protagonismo e sobre quando é necessário a intervenção médica e sobre a humanização diante de tudo isso. E para falar sobre isso, uma especialista no assunto, doutora Thalita. É um prazer enorme ter você aqui falando conosco sobre esses assuntos que às vezes dá um chabuzinho aí, não dá? Dá. Glau, muito obrigada pelo convite, tá? Falar de obstetrícia, falar de humanização, para mim é uma satisfação enorme, porque eu entendo perfeitamente que ainda há um certo tabu, uma certa confusão na cabeça das gestantes e da própria sociedade, né? Existe um misto e uma mística por trás da humanização do trabalho de parto que precisa ser esclarecida, né? Informação com embasamento, com ciência. Então, muito obrigada pelo convite. Eu entendo demais a importância do assunto e esclarecer as gestantes é o mais importante no momento tão delicado quanto a gestação, né? É isso, doutora. E assim, já te vi trabalhando. Você trabalha com seu marido, né? Que também é da Exatamente. área. E tem momentos assim, acontece momentos lindos, óbvio, e acontece aqueles momentos mais desafiadores, acontece quando o protagonismo da mulher realmente, acontece as intervenções médicas e acontece a humanização no meio de tudo isso, né? Porque, vamos lá, o parto humanizado. Qual é a ideia de um parto humanizado? Vamos lá. Para a gente entender o que é o parto humanizado, a gente tem que entender de onde surgiu. A gente vem de uma época em que partos, ali por meados da década de 70, 80, em que o parto era meio que um ato mecânico. O paciente chegava na maternidade, ganhava uma tricotomia, que é a retirada dos pelos, ganhava um clisté evacuativo, quer dizer, uma lavagem intestinal, para na hora do parto não estar sujo e não ter a evacuação, né? Ganhava-se uma episiotomia, que é o corte no períneo, e ganhava-se uma múltiplas intervenções e às vezes até o clistelé, que é uma manobra que é feita, né, que hoje ela é totalmente proscrita e contraindicada abdominal. Algumas vezes elas chegavam na maternidade, ficavam ali até o período expulsivo, até os 10 centímetros em um local, em um ambiente. Quando era na hora de parir, com a cabeça do menino quase do lado de fora, ia para uma sala separada. E isso eu tô dizendo com propriedade de causa, porque por mais que eu pareça nova, mas eu ainda peguei no meu internato, na minha formação acadêmica, eu ainda peguei numa maternidade de Fortaleza isso sendo feito. Ela ficava ali num cantinho, muitas vezes deitada, já estava o parto inteiro. Quando ia para parir, ia para uma outra sala, amarrava as pernas e ela paria ali. Amarrava as pernas? E ela paria Então ali isso é muito naquela posição. recente, É assim, é recente. A recente a humanização, humanização. ela começou da década de 90 para frente. Então ela foi começada a falar sobre o processo de humanização do parto e colocar-se isso em pauta de 80 para 90. E a primeira maternidade com preceitos humanos, né, de humanização, com preceitos de humanização do Brasil foi em 1994 no Rio de Janeiro. Nossa. Então é uma coisa muito recente. Quando você para olhar, de É, 94 para cá, então a gente está falando o quê? De 30 anos de humanização? Isso é uma coisa bem recente. Então, assim, até chegar em Fortaleza, até chegar no Nordeste, teve um processo de maturação para isso acontecer. Né? Então, assim, a gente está falando de uma coisa recente que precisava ocorrer essa modificação e surgiu a partir da necessidade que a mulher fosse protagonista do seu parto. Então, quando a gente fala de humanização, a gente fala de protagonismo. E aí a gente muda, e é importantíssimo a gente entender, porque a gente muda o foco. O foco sai do médico e passa a ser da paciente. É o que é que a paciente acha necessário para aquele momento. Só que isso causa um pouco de confusão na cabeça de algumas pacientes, porque elas ficam naquele receio de estar sempre ali na defensiva
e ver a necessidade de algumas intervenções que às vezes são realmente cruciais. É isso que eu ia te perguntar. Ok, isso você está falando do parto vaginal. Pronto, aí é Aí onde está o engano. As pessoas acham que a humanização está intrinsecamente correlacionada com o parto vaginal. A humanização do parto pode estar na cesárea e pode estar no parto vaginal. ela deve, na verdade, Ela estar, deve. Eu tive uma pergunta já até de um parente meu recente, que ele disse assim: e o seu parto? Porque eu tive um parto normal e eu tive uma cesárea. Experiência nos dois. Experiência nos dois. Então, aí ele chegou pra mim e disse assim, o seu parto foi humanizado? Eu disse, bem, eu parto do pressuposto de que eu só trabalho com humanos. Então, pra mim, a humanização, ela é crucial. Porque eu só trabalho com pessoas, eu só trabalho com mulheres. Então, pra mim, a visão da humanização, hoje, é meio que uma obrigação da minha parte. É colocar ela na zona de conforto dela. Então, pra mim, eu sabia perfeitamente o que eu queria pro meu parto, né? Eu sabia o que eu queria, o que eu não queria, o que eu achava correto, o que eu não achava correto, sabendo que durante o parto muita coisa pode mudar. Então, você tá com uma equipe que você confia, ou você ter feito um plano de parto, que é uma lista com o que você quer e o que você não quer, são inícios para que você tenha um protagonismo do seu parto, que você participe, que você faça decisões corretas, decisões embasadas e que você transmita isso para sua equipe. E mesmo, doutora, que, por exemplo, não aconteça exatamente como ela previu no plano de parto, porque pode sair ali da curva, não significa que ela deixou o protagonismo. Exatamente. Significa que teve aí um recálculo de rota Exatamente. e teve que existir uma intervenção necessária para que o biômio mãe-bebê tivesse ok. Eu brinco muito que, assim, pra mim, o sucesso do meu trabalho é no dia seguinte eu dar alta de 3 pessoas pra casa. Olha. Então, assim, quando vai mãe, pai e bebê pra casa, às vezes 2 bebês, né, dependendo. Às vezes 3. Às vezes 3, que já aconteceu. Então, assim, pra mim, o meu sucesso é eu mandar os 3 pra casa no outro dia. Eu fico frustradíssima quando entra um bebê panel ou quando eu preciso fazer uma intervenção num bebezinho que eu sei que há uma chance de entrar para anel. E na grande maioria das vezes isso é um ato salvador mesmo. A gente tá fazendo aquilo ali. Pode acontecer intercorrências? Podem acontecer intercorrências. Mas é extremamente importante que haja esse laço de confiança entre paciente e médico. Porque esse laço de confiança e ela passar para o médico dela o que ela quer, o que ela não quer, e saber que pode acontecer intercorrências e que tá tudo bem, porque ele só vai fazer a intercorrência quando necessário, a intervenção quando necessário, isso aí é que é o mais importante. Ela entender o que pode ocorrer intercorrências e que não necessariamente isso vai tornar o parto dela saindo ali da humanização. Né? Ou saindo, tirando ela do protagonismo dela, né? Ela do protagonismo mas, doutora, vamos lá. Nós humanos, né? A gente tem aí 1001 questões. E já aconteceu contigo algum embate de dizer assim, não quero isso, eu não, por exemplo, vamos lá. Vou dar uma situação, pode ser o parto vaginal. Precisou sair do parto vaginal e ir para cesárea. Gente, vamos fazer. E a cliente, a gestante, no caso, né, a parturiente, bateu o pé e dizer: não, eu não vou, eu quero tentar outras coisas, doutora. Testa o balão, testa não sei o quê, faz ela. E aí? Já aconteceu. Aconteceu até um recente, mas eu tenho um vínculo, eu fico brincando dizendo que eu tenho um vínculo muito bom, Deus é muito bom comigo. Porque eu tenho 9 meses para conhecer aquela paciente, né? Às vezes um pouco menos. E eu tento criar o máximo de laço de confiança com as minhas pacientes. Quando a gente vai para o parto normal, a gente tenta de todas as formas para que de fato, porque a paciente, quando ela quer entrar em trabalho de parto, ela quer passar pelo trabalho de parto, a gente sabe que ela está determinada para aquilo ali. Quando não dá certo, quando a gente indica uma cesárea, seja por que for, a gente entende que ela fica um pouco frustrada, né? Eu já me preparo para um pouco essa frustração.
E eu tento o máximo embasar aquela paciente de que aquilo que eu estou falando, de fato, é a verdade e é o melhor para o bebezinho dela. E aconteceu recente, né, de a gente estar no processo de indução e o bebê entrar em sofrimento durante a indução. Sim. Então, assim, começou tudo bem, a gente faz cardio seriadas, né? E aí, no terceiro comprimido, o bebê começou a fazer um padrão de cardio que a gente chama, que é cesárea imediata, né? Que é uma categoria 3, que é, inclusive, bem difícil de aparecer. E aí, eu mostrei a cardio, meio que expliquei a cardio pro pai e pra mãe, porque ele queria muito. Ele queria tanto quanto ela, o pai queria tanto quanto ela. E aí ela disse, não, mas vamos tentar, mas eu disse, olha, agora, a partir daí, coloca a vida do seu bebê em risco. Você tá ótimo, você não tá sentindo nada, mas daqui pra frente, a vida do seu bebê pode estar em risco. E aí expliquei a cardio, expliquei o padrão da cardio, e você ter uma equipe multidisciplinar é extremamente importante. Eu tava com a enfermeira na hora, a enfermeira concordando com tudo, né? E participando daquele momento, e a mãe entendendo o processo da cesárea. E de fato, quando foi pra cesárea, o bebê era banhado em mecônio, né? Assim, não nasceu tão tranquilo, mas logo recuperou. Então o bebê ficou muito bem. Ficou tudo muito, muito bem com a mãe e com o bebê. Então, assim, eles ficaram extremamente gratos. Não teve uma resistência, porque quando há esse vínculo e esse contrapartido nosso, né, e eu passo para ela isso do bebê, dos riscos e de fato embaso o que eu tô falando, mostrando o exame e tudo, isso deixa ela mais confiante, né, de que o que ela tá fazendo é o melhor pro filho dela. Eu acho que nenhuma mãe quer uma via de parto só acima da saúde do seu filho. Então, quando você de fato expõe os riscos, a grande maioria delas aceita, né? Assim, por mais que queira muito, mas a mãe quer mesmo, é muito seu filho bem, né? É exatamente isso. Eu já passei por situações assim que a mãe não queria, vai pra cesárea não chorando, assim, dá até uma dó, sabe? Mas sabe que é pro melhor. Porque não tem como, gente. A gente não pode ficar, né? Eu me preocupo mais, de verdade, com as parturientes que vão pra emergência, Que não tem equipe. Que não tem equipe, que ali eu até, às vezes eu falo, é uma roleta russa. Pode ser que você pegue um médico humano, porque nós somos todos humanos. Pode ser que naquele dia o médico não esteja tão bem, ou às vezes ele não consegue. Emergência é difícil. Assim, Exato, eu trabalho pronto. com emergência. Então, assim, a gente tem uma demanda muito grande. Aí não dá tempo de dar aquela assistência, né? Que a paciente merece e que ele consegue dar. É isso, é uma questão que não dá pra gente colocar em posição 100% no médico ou no hospital, seja em que for, porque existe outras coisas acontecendo. Eu estava dentro de um hospital e foram, assim, sem brincadeira nenhuma, nasceram uns 10 nenéns simultâneos. E a equipe, né? Então, assim, existe isso. Eu, geralmente, quando a paciente, a cliente, a gestantezinha vem até mim, assim, diz, Glau, eu não tenho equipe de parto, digo, mulher, contrate pelo menos enfermeira obstetra, pelo menos uma doula, pelo menos, sabe, vai com alguém. Eu também digo exatamente. Porque a gente sente a necessidade. Ela não fica totalmente só, né? A sensação do abandono. Do abandono. E não é o abandono por falta do acompanhante, é o abandono pelo especialista da saúde. É o olhar profissional, né? Porque faz uma diferença. Faz demais. Faz uma diferença. Eu digo muito, hoje as orientações que eu dou é que a humanização, ela passa, né? Ela passa muito por muitas camadas, né? Então, assim, uma das camadas é o conhecimento da paciente. Então, assim, essa história de, não, eu vou viver a gestação e no parto a gente vê o que dá. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Porque conhecimento é poder. Exato. Né? Então, assim, quem detém o conhecimento, detém o poder. Então, assim, você entender que aquilo que aconteceu com você foi correto, ou você entender que aquilo que aconteceu com você não foi tão correto assim,
é a chave para você participar daquilo ali ativamente. Né? Então, o que eu quero, o que eu não quero, eu preciso me embasar para cientificamente você conseguir aquilo. saber identificar o que é aquilo, né? E aí, gente, o conhecimento não é a blogueira que diz. O conhecimento são livros, são artigos, São os são profissionais. médicos falando, né? Médicos que têm realmente o RQE, né? Que tem a especialidade na obstetrícia. Porque falar, todo mundo hoje pode falar, né? Pode falar o que Quem quiser. tem boca, fala o que quiser. Exatamente. Quando você se prepara, quando você se sente pronta para parir, você passa ali pelo conhecimento, pelo estudo mesmo. Eu digo assim, olha, tem filmes, tem tanta coisa hoje que a gente consegue ter embasamento e ter ciência para aquilo ali, porque eu tenho pacientes que chegam para mim na primeira consulta, com 5, 6 semanas, dizendo assim, doutora, eu não quero parto normal. E eu, na hora, digo assim, mas eu não tenho bola de cristal. Eu não consigo te dizer que com certeza você vai para a cesárea. Então você tem que se preparar para os dois. É isso. Porque você pode entrar em trabalho de parto a qualquer momento. E tá tudo bem. Já tenho pacientes que dizem assim, eu não quero cesárea de jeito nenhum, mas eu não posso te garantir que você vai ter o seu bebê normal. Então, assim, eu posso te garantir o quê? Que eu vou tentar transformar aquilo no mais próximo do que você quer e do que eu vejo como o correto possível. Exato. Mas esse conhecimento só ela pode adquirir. Então isso eu não posso fazer por ela, mas eu posso nortear. Então, eu tenho pacientes que, mesmo sendo, vão parir comigo, mas mesmo assim, você acha importante fazer o plano de parto? Eu digo, você faz um plano de parto, traz pra mim e a gente debate do que você quer. Porque quando eu for pro seu parto, eu já sei o que você quer. Se você vai parir na emergência, você faz o plano de parto, por quê? Porque aquilo ali já garante que você entende todas as possibilidades, o rol de possibilidades que pode acontecer no teu parto. Então, aquilo ali não garante 100% de que vai acontecer tal qual aquilo na ali. verdade, né, doutora, o parto é desse jeito, a gente não consegue... Como você disse, é uma roleta, né? Roleta. Não consegue Pode predizer. acontecer. Eu já estive presente em partos que era para ser vaginal e foi cesárea. Já estive em partos que era para ser cesárea e foi normal. E foi tudo bem. E o importante é que tudo aconteça para a saúde dos dois. Exatamente. E você que está nos assistindo agora, você que está nos ouvindo aí, manda aqui para uma gestantezinha, manda esse episódio aqui para uma barrigudinha que precisa entender de conhecimento e, por favor, escutem aqui a doutora Thalita. Não vai vivendo a gestação não, meu povo. Vai vivendo, vai estudando, vai falando, vai aí se conscientizando sobre a sua via de parto, sobre a humanização do parto e sobre o seu protagonismo, né, doutora? Exatamente. E lembrando, gente, a equipe de parto e os médicos, eles estão para te ajudar. Eu acredito que nenhum médico vai impor qualquer coisa simplesmente porque ele quer, né? Assim, é como aquilo, eu tô acreditando que somos todos humanos, então pode acontecer acontecer alguma coisa, o médico fez isso, aconteceu isso e tal. Eu quero considerar isso como sendo 1%. Como sendo 0, eu não quero considerar isso como o normal, entende? E eu creio que assim, e eu creio que está mudando muito a obstetrícia. Eu entendo a obstetrícia como prioridade, mas eu vejo que não tem tanto valor, sabe? Às vezes eu olho, doutor, eu digo, oh meu Deus, a médica é tão boa. E assim, não sente aquele valor, porque tem a disponibilidade de vocês, tem o tempo, é a pessoa que vai fazer chegar ao mundo a maior riqueza de uma mãe. Como é que a pessoa olha? Eu não sei. Na minha época, eu olhava tudo que meu médico dizia, não, eu vou fazer isso. Ele disse que é assim, eu vou fazer assim. Eu tinha muita confiança. E eu fui com ele desde o começo.
Doutora, você é GO, né? É Eu sou ginecologista também. ginecologista. Eu conheci o meu obstetra porque eu era primeiro paciente ginecológica. Aí depois, a gente já cria ali um vínculo Uhum. e depois eu digo, não, eu vou até o final. Me conhece por dentro desde cedo. Desde sempre, né? Desde Desde sempre. Então, eu tinha essa confiança, né? E eu acredito que toda gestante deve criar esse laço. E não também ficar só demonizando, o médico tal, não sei o que, fez isso, fez aquilo. Mas também tem que ter consciência da equipe que vai, né? Porque assim, tem os bons. A gente sabe. E a gente sabe também que tem as gambiarras. Nos meios do caminho, Os existem muitas variáveis, né? No meio do caminho. Mas é em tudo, tá, gente? Não é só. É em tudo. Exatamente. É em tudo. É em todas as áreas, profissões. Todas as profissões, exatamente. A obstetrícia, ela tem uma grande vantagem. Você tem 9 meses para você saber o que você quer e o que você não quer. O médico tá no meio disso, né? Nós somos humanos, nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, né? Então, assim, acontece de não agradar. E tudo bem trocar de obstetra no meio da consulta, no meio do pré-natal? A gente não aconselha, porém, se você não está satisfeito, é o correto. Correto é trocar o médico. É o correto, porque realmente acontece da paciente chegar na emergência, já peguei vários relatos como esse, de tipo assim, mas eu não gostei disso. A vontade na hora que dá de dizer assim, mas por que você tá com ele? Sim. Né? Mas acontece. A gente sabe que acontece. Isso é um tema bem polêmico, porque isso pode acontecer comigo. Sim. Eu não tô aqui julgando não, né? Isso pode acontecer, essa troca no meio do caminho pode acontecer. E tá tudo bem. O importante é que no produto final, no seu parto, você esteja com o que lhe passou mais confiança, com que você ficou mais confortável, com que você se sentiu mais acolhida, né? E, mais uma vez, reiterando, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. Mas, doutor... A humanização, ela parte 100% de confiança, na minha opinião. Eu acho também. Dessa confiança. Porque se você não confia no médico que vai estar ali pro seu parto... Mas deixa eu só te interromper um pouquinho. O que acontece? Por que acontecem as trocas? Que eu já ouvi muito. Sim. Porque ele é cesarista. Porque ele só faz parto vaginal. Ele induz a gente a fazer vaginal e eu não quero vaginal de jeito nenhum. Então, não vou conseguir, não quero ficar com... Aí eu fico me perguntando... A gente escuta tudo. É um que só faz cesárea, é um que só faz normal. Acontece. Acontece de tudo. Hoje em dia a gente sabe também. E também tem os custos para isso, né? Então, assim, a gente sabe que existe uma gama de possibilidades para que você não fique com aquele médico inicial. Acontece. A gente sabe que no meio do caminho tem essas trocas, né? Mas o mais importante é, de fato, ela tá naquela zona de conforto dela ali, né? Assim, se não agradou, vê a necessidade de trocar. Às vezes é um médico que não oferta os exames, não oferta cartão pré-natal. Acontece. A gente sabe que tem, Sim. Né? Então, assim... E ela acha aquilo um absurdo, mas não reclama e fica os 9 meses. Mas e nesse ponto aí não existe um pouquinho de romantização, não? Do parto? Pela troca? Dizer assim, eu tô romantizando aqui meu parto, eu quero muito ser assim, mas aí eu tô sentindo que o médico, não sei, tá ali. Pois é, a humanização em nada tem a ver com a romantização. Pois é. Né? A humanização em nada tem a ver com a romantização. A romantização do parto, ela é inclusive errônea. Na minha opinião, ela é uma forma errada de você ver o seu parto. Você tem que imaginar que aquilo ali vai ser o momento mais feliz da sua vida. Mas não necessariamente vai ser aquela coisa mais romântica da sua vida. Um conto de fadas. Um conto de fadas, exatamente. Então, assim, pode acontecer inúmeras variáveis, mas que o objetivo é que ela escolha aquilo ali. Então, como tudo na vida, a vida é feita de escolhas. Eu fico brincando muito com o Felipe, meu marido, que também é obstetra, que ele diz assim, hoje em dia a nossa população, as mulheres têm 1, 2, no máximo 3 filhos.
E a grande maioria das mulheres que a gente trabalha, ela se programou para aquilo ali. É óbvio que ocorrem das mulheres que não se programaram. Mas como a gente tem essa limitação da quantidade de filhos hoje, então assim, dá para você se programar. Dá para você conversar com a vizinha, com uma amiga, saber da troca de experiências. Como foi com aquele teu médico? O que tu fez? O que tu gostou? O que tu quer? Às vezes não precisa de muito tempo. Às vezes é uma conversa. Então tem muitas pacientes que vão pra gente porque indicaram, porque foram amigas, porque foram colegas de trabalho. Tenho muitas na ginecologia também. Então assim, essa troca de experiência entre mulheres é extremamente importante, é fundamental. E nada tem a ver com a romantização. Vai muito mais de conhecimento. Vai muito mais de você saber aonde é que você tá pisando ali, né? E como você vai ter 2 filhos na vida, se programa, né? Tipo assim, se programa em vários aspectos. Se programa de saúde, né? Então, assim, de você estar no melhor do seu status de saúde para engravidar e para evitar. Não garante que não vai ter intercorrências, mas evitar intercorrências. Se programa com seu médico. Meu sonho era parir com o doutor tal, mas o doutor tal tem as suas limitações, que pra mim são limitações. Se programa para aquilo ali, porque às vezes o doutor tal de fato é o que vai corresponder às suas expectativas, né? Então, assim, a gestação e o parto, pra mim, são pontos altos na vida da mulher. Muito! Né? O cume da vida da gente. A gente verdade, está na outra. Na verdade, doutora, é assim, eu não me reconheço antes do meu filho. Eu olho pra ele, assim, na época, né, que ele nasceu, hoje também eu continuo olhando, mas eu olho assim, olha, como é que eu passei, porque eu tive com 30 anos da minha vida sem esse ser humano. É um negócio assim, e eu não me reconheço sem ser mãe. Então, assim, é um ponto realmente. Doutora, a senhora tocou num ponto assim. Porque eu sempre digo isso, a virada da mulher, a maternidade às vezes ela te dá uma estuína na tua cabeça, mas ela te traz pro eixo depois. Não sei. Você vira outra, a verdade é essa. Você vira outra. Você vira outro corpo, você vira outra cabeça. Mente. O Felipe fica impressionado que eu consigo ouvir o choro das crianças quilômetros. Às vezes eles estão lá embaixo, eu tô no 11º andar, eu consigo ouvir perfeitamente. E sabe quem são, né? Eu consigo distinguir perfeitamente um gemido à noite, eu consigo perceber. Então, assim, o corpo da gente muda. O nosso sexto sentido muda. Nós somos bicho, né? Para além de humanos, nós somos bicho. A gente vira uma leoa. Né? Então, e a percepção de tudo é impressionante. Parece que nosso radar fica... Exatamente. Então, como é o ponto alto, enxergue aquilo como ponto alto. Né? Então, assim, é importantíssimo a gente saber que a maternidade, ela tem as suas nuances. Seus desafios. Ela tem as suas nuances, ela tem os seus desafios. Quanto mais você se prepara para aquilo, mais tranquilo, mais suave tende a ser. Né? Então, assim, é fácil? Não. A frase padecer no paraíso, não, para mim, não descreve mais a maternidade. É a frase que, para mim, é de fato a chave. Ser mãe é padecer no paraíso. E a maternidade, a gestação, o parto, porque faz parte. Faz parte. Às vezes, a grande maioria das vezes, a forma como você bota seu filho no mundo vai ser definidora para o seu puerpério. Vai ser definidora para a sua experiência numa próxima gestação. Então, assim, você se preparar para aquilo ali, você saber como é que você quer... É fundamental. Tem uma terapeuta ocupacional que até participou aqui do nosso podcast, chamado Valesca, que ela diz assim, Glau, nós, o homem e a mulher, eles têm que estudar para ser pais. Não tem como não. Então, assim, e isso eu trago para tudo na nossa vida. A gente vai, por exemplo, você fez medicina. Você não se preparou? Com certeza. Se não tivesse se preparado, tivesse ido como elas querem ir, tipo, deixa a vida me levar, não teria chegado aonde chegou. Exatamente. Esse preparo, esse meio do caminho, essa forma como a gente vai esses 9 meses, com quem a gente vai para a maternidade, quem você escolhe para estar lá. A humanização, ela vai para além da via
de parto e ela vai para além da banheira, que todo mundo acha que a humanização é parir na banheira. Ela vai muito além. Eu tenho pacientes que na cesárea elas chegavam nervosíssimas porque estão ali, é um ato cirúrgico, nervosíssimas. Aí ela chegava, às vezes estava segurando um tecinho, eu chego lá, começo a rezar, rezo um Pai Nosso, rezo uma Ave Maria com elas, vão se acalmando, se acalmando, se acalmando, relaxam, que fazem anestesia, não percebe que faz anestesia, que deita ali, calma, tranquilamente. E aquilo ali é o maior ato de carinho e de humanização que eu posso dar para ela. Às vezes, assim, tudo que ela precisava era essa tranquilidade no momento da anestesia, que é o que todo mundo tem medo. Então, assim, a humanização na cesárea pode acontecer dessa forma, com oração, pode acontecer com um clampeamento oportuno do cordão, com uma musiquinha, com uma música, com desligar o ar-condicionado na hora do nascimento do bebê, ou deixar 26 graus, que é o recomendado. A luz de foco para o nascimento, então a gente desliga sempre a luz do foco para o nascimento. Deixar, nascendo bem, deixar o bebê com a mãe. Então são tantas nuances que a gente consegue. Eu tive uma paciente, inclusive era paciente do Felipe, que eu ia participar da cesárea. E quando ela chegou na sala de parto, ela estava sozinha. Nossa. Aquilo me incomodou num grau. Eu disse, cadê teu marido? Cadê o pai? Eu sempre pergunto, cadê o pai? Porque às vezes não é marido, né? Cadê o pai do bebê? Vai entrar? Aí ela disse, não, ele tem medo, ele desmaia. Aí eu peguei e disse, certo, mas você veio só, ele não tá aqui. Ela disse, ele tá lá embaixo, então eu imaginei que ele não estivesse no andar. Eu disse, mas você tava só? Aí ela disse assim, não, minha mãe tá lá no quarto, mas ela também ficou com receio de vir. Eu disse, mas sua mãe passa mal? Sua mãe tem algum problema de saúde? Ela, não, ela só nunca viu. Eu disse assim, pois eu vou pegar a sua mãe. Aí ela pegou e disse assim, tá certo, qual era o seu leito? Aí ela disse, eu disse, fui lá. Ela tava cochilando a mãe. Nossa. Aí eu acordei, eu disse assim, dona fulana, sua filha tá precisando de você. Aí ela pegou e disse, eu disse, pra assistir o seu neto nascer. Aí ela pegou e disse assim, tá bom, eu posso? Eu disse, não só pode como deve. Já imaginou que coisa mais triste você ter seu filho sozinha? Ai, gente, realmente chega a ser cruel, né? Aí eu peguei e disse, não, vamos comigo. Mas a senhora se troca bem rapidinho, dá tempo, a gente espera a senhora se trocar. Aí ela foi, se trocou, eu botei pra dentro. Essa avó chorava tanto, tão emocionada. Ela disse, doutora, muito obrigada. Eu pensei que eu não pudesse, por não ser o pai, né? E fiquei com certo receio de sentir alguma coisa e tudo mais, mas foi o momento mais importante da minha vida, porque eu nunca vi um neto meu nascer. Olha. Então, assim, a humanização, ela não é só... ela não está intrinsecamente relacionada ao parto vaginal. Ela começou muito a ser falada no parto vaginal, mas ela também passa pela cesárea. A cesárea principalmente, porque há uma tendência à mecanização da cesárea. De você fazer aquilo ali, como Charlie Chaplin, né? Em larga escala, e tudo ser igual em todas as pacientes. Então, assim, ela começa com, na hora da anestesia, traz o acompanhante, né? O acompanhante está ali presente, botar uma música que ela escolheu. Eu sempre pergunto, a senhora já imaginou qual a música para o seu filho nascer? Aí algumas dizem assim, não, eu disse, mas pensa com carinho uma música que marcou a tua gestação, porque aquilo ali, eu na minha vida, isso eu levo da minha vida, na minha vida ela é muito sonora e olfativa. Então, a gente tem memória sonora e a gente tem memória olfativa. Então, na hora das nossas cesáreas, eu sempre programo pro anestesista botar uma música que seja, que ela programou. Às vezes eu digo assim, não tem uma do teu casamento que tu queira marcar a vida de vocês mais ainda com essa música? Ou na gestação, ou uma oração, né? Um louvor, alguma coisa que você queira, que você ache que aquilo ali é importante para o nascimento do seu filho. Outra coisa que eu gosto muito, que eu faço, assim, independente de religião, assim que nasce o bebê, eu abençoo. Assim que o bebê nasce, eu digo que você traga muitas felicidades para a sua família, que você seja um homem ou uma mulher de boa índole, de bom caráter. Eu acho que tudo isso é humanização.
É, É o carinho, é o cuidado, e é não ficar conversando coisas extras, pronto, doutora. né? Tocou num ponto que eu Não digo. ficar conversando Teve um coisas dia extras, que eu jogo de digo futebol, futebol, churrasco, churrasco, deixa família. família. O que você vai fazer? Porque isso aí Viagens. demonstra a mecanização. E é como se não tivesse nem aí para a pessoa, né? Mas eu entendi aqui da sua fala, que me veio agora, né, na mente, que a humanização ela se estende para a família. Não Muito, é só totalmente. ali, né? Porque assim, nos partos vaginais, que todo mundo ali, de vez em quando entra o pai, porque aí é um pouco mais. Laboroso, demorado, né? Além de, é demorado, e aí pode ter essas saídas, essa Essas entrada, trocas, essas né? trocas e tal. E aí se estende para a família, o que é louvável, porque toda a família sente. É, com certeza. Sente, assim, e fica naquela expectativa, os avós, os tios, todo mundo, né? Exatamente. E o protagonismo ali fica maior e melhor para elas, né? Com certeza, assim, eles participarem, pra mim, é fundamental. É fundamental. Ela ter aquela pessoa ali que ela tem de referência, que normalmente é o companheiro, o pai, né? Aquela pessoa de referência, mas acontece, de tipo assim, nos partos vaginais, às vezes eu queria tanto que a minha mãe participasse, que a minha irmã participasse. Eu fiz um parto vaginal recente, que ela disse assim, doutora, a minha irmã pode participar? Eu disse, ela é da área da saúde, ela quer participar, porque tem gente que passa mal, de fato, Tem né? gente que passa mal. E aí eu disse assim, ela quer participar? Ela disse assim, eu não vejo outra pessoa pra estar comigo sem ser o meu marido e a minha irmã. Eu disse, pois da hora que você quiser que a sua irmã esteja presente, se for pra lhe deixar na sua zona de conforto, que ela esteja lá, né? Então, assim, essa participação, essa confiança, se eu tenho confiança de que eu vou estar melhor, eu vou estar mais confortável se tiver a pessoa X. Né? Tem amigas que são enfermeiras, que elas dizem assim, olha, eu não queria que ela fosse a minha enfermeira, mas eu queria que ela estivesse comigo. Já aconteceu. Já aconteceu também de Parentes, entrar médicos, né? Assim, que lhe deixam ali. à vontade, né? E que ela olha ali e diz assim, ó, se der alguma coisa aqui comigo, essa pessoa vai saber. Vai saber resolver. Vai saber ficar comigo aqui, vai É me dar o meu apoio, eu né? acredito que seja aquela pessoa que conhece você de dentro para fora, pelo lado avesso, pelo lado. Exatamente, né? Deve ser essa pessoa. aquela pessoa ali da sua confiança. Eu já fiz de amigas pessoais que a tia era obstetra, uma pessoa muito que eu admiro demais, que ela disse assim, não, mas eu não queria que ela fizesse meu parto, eu quero que ela acompanhe, porque ela não atua mais na obstetrícia há um tempo, mas ela é o meu ponto de referência. E eu fiz o parto das duas filhas dela, e toda vida que a tia dela chegava, eu admiro tanto ela, que eu digo assim, doutora, que bom ter você aqui. Eu fico confortável quando ela quer que tenha alguém ali por ela. Eu fico confortável, eu me sinto honrada de ter aquela pessoa da confiança da paciente, porque de fato ela confia em mim, ela quer que eu faça, mas ela vai estar mais confiante ainda em ter aquela pessoa. Exatamente. Né? Gente, assim, vocês estão vendo que o papo aqui tá bom, né? Não, não dá nem vontade, porque assim, dá vontade de falar sobre mil coisas, entrar em outros assuntos, em outros detalhes, mas eu vou deixar aqui as redes sociais da doutora. Se tiver dúvida, quiser saber alguma coisa, se quiser conversar mais com ela, gente, ela é desse jeito mesmo, tá? Ela é exatamente desse jeito. Eu sou testemunha ocular. Não é falsidade. Não é testemunha ocular. Mesmo. Sempre que eu chego no hospital, que eu olho, que eu vejo que é ela, na hora de fotografar o parto, na hora de gravar cesárea, normal, qualquer um, é do mesmo jeito. Às vezes eu brinco falando, o que acontece com ela? Tá com endorfina, tá tomando algum remédio aí pra... Mas assim, tem realmente amor ao que faz. Eu acho que isso é o primordial. Estar na profissão certa, no momento certo, fazendo aquilo que ama. Eu sinto, às vezes, talvez um pouquinho de mente, porque é como se você não estivesse trabalhando. Eu adoro o que eu faço, eu sou apaixonada. Hoje uma interna chegou pra mim, porque eu também sou professora, uma interna chegou pra mim e disse assim, você fez GO pela ginecologia ou pela obstetrícia? Porque há uma tendência das mulheres quererem pela ginecologia, né? E os homens fazem muito pela obstetrícia.
Aí eu disse assim, se você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu fale o que você quer ouvir? Aí ela pensou, não, eu quero que você fale a sua verdade, professora, porque eu penso em ginecologia. E eu disse assim, eu fiz desde o meu 5º semestre de faculdade, eu sabia que eu queria GO. Eu sempre tive um encantamento pela obstetrícia e eu acho incrível uma mulher gestante. Eu acho incrível o poder transformador que uma gestante e que uma gestação pode ter na vida de uma mulher. Eu sou uma obstetra apaixonada e eu sou uma ginecologista por vocação. Eu sempre digo isso, essa minha vocação é cuidar de mulheres. E a minha paixão de verdade é a obstetrícia. Desde o 5º semestre da faculdade eu sabia que eu queria GO. Então, assim, eu sou apaixonada pela obstetrícia. Eu vou trabalhar. Às vezes eu tô chateada, eu chego no trabalho e eu fico feliz. E eu esqueço que eu tô chateada. Então, assim, quando eu saio do trabalho, eu tô renovada. É o contrário. Eu fiquei brincando hoje, dizendo pro meu sobrinho que eu disse assim, hoje eu estou no subsolo do cansaço. Mas eu falar de obstetrícia pra mim é tão tranquilo, é tão bom que... Mas, doutora, a gente sente. Tá Tá. sentido aqui, tá sentido, tá transbordando amor aqui. Eu acho que são as salas de parto. As ocitocinas. As gritando. As ocitocinas gritando. Mas eu quero te agradecer muito, assim, por estar aqui, por derramar todo o seu amor. E deixa uma mensagem para elas, um recado, alguma coisa que, assim, que vai trazer aí um momento bom para a vida delas, nesse momento. A gestação, ela é o momento mais delicado e mais marcante da sua vida, né? Então, o conhecimento, aproprie-se da sua gestação. Ela com certeza vai ser o ponto alto e o clímax da sua vida. Então, tenha o conhecimento, detenha o conhecimento, saiba o que você quer, trabalhe para isso, né? Porque a gente tem que se preparar para isso. Então, atividade física, uma boa dieta, um bom acompanhamento médico. São tantas coisas que a gente consegue fazer para adquirir uma boa gestação e um bom parto que vai muito além do que eu, como médica, posso te dizer, mas eu posso te dar um conselho, né? Que é se prepare. Se prepare para a sua gestação, se prepare para o seu parto, detenha o conhecimento e se aproprie, né? Seja o seu protagonista, seja a protagonista da sua vida. Se você está curtindo aí a gente, gostou aí do que a doutora Thalita deixou aqui para nós, por favor, leve isso para outras pessoas, compartilhe com outras gestantes. Se você está gestante e estava aí com algum receio, eu espero que esse episódio tenha te inundado de amor, de esperança, de tranquilidade e saiba que você terá sim um bom parto, o parto que você merece, né, doutora? Muito obrigada pelo convite, tá? Eu que agradeço. E o próximo episódio, fiquem conosco aqui porque tem muitas coisas para acontecer. Tchau!